Glória a Deus. O estudo de hoje chama-se 6 motivos para participar da Santa Ceia. 6 motivos para participar da Santa Ceia. Vamos à introdução desse estudo, aí na sua folhinha, que diz assim: a ceia significa um memorial, uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores, e que nos lembra do seu sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança para o futuro. Agora sim, vamos a 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do verso 23 ao 26, que diz assim: pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De modo igual, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beber, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Diga glória a Deus. Aí na folhinha eu coloquei uma observação que diz assim: como já vimos o significado e importância da ceia, vamos agora ver alguns motivos para participarmos do memorial da ceia do Senhor. Mas antes de nós abordarmos aqui cada ponto, eu quero abrir um parêntese aqui e ao mesmo tempo lembrar a igreja que todos, preste bem atenção, todos são convidados por Jesus, pelo seu Santo Espírito, a participarem da ceia. Ceia que não é do homem, ceia que não é do pastor, mas a ceia que é do Senhor. Algumas pessoas dizem: mas como todos são convidados? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele convida todos para sentar na mesa com ele e participar. Os religiosos, eles têm a seguinte visão: este pecador ou esta pecadora não pode de maneira alguma
sentar à mesa com o Senhor de maneira indigna. Ora, se for para a gente pensar desse jeito, se for para a gente ter tal visão, então é melhor que não tenha ceia no templo. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, todos nós, sem exceção. Todo mundo aqui está sempre cometendo uma falha. Então, não podemos de maneira alguma focar os nossos olhos nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, porque Jesus, de fato e de verdade, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso Ele convida todos, por isso Ele chama todos para participar da ceia dele, para sentar na mesa com Ele. Já há muito tempo, já há algum tempinho que eu não conto uma história que eu sempre conto quando eu participo da ceia juntamente com os seguidores de Cristo aqui no templo. Algumas pessoas aqui já conhecem a história, outras não. Ou de repente você ouviu pela rádio. Enfim, é a história de um rapazinho, ainda jovem, menino, que era da pá virada. Todo mundo já ouviu esses termos, né? Da pá virada. Um dia ele começou a frequentar um templo. Certa feita ele começou a ouvir a palavra de Deus. E aí esse rapazinho, ele foi se animando, esse garoto foi se animando, o Espírito Santo foi fazendo a obra na vida dele, e ele era até então um frequentador do templo. Mas a palavra de Deus, quando é semeada de verdade no coração, ela cria raiz. Então aquele jovem começou a sentir o desejo de estar frequentemente no templo, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, porque aquilo lhe fazia bem. Mas chegou o dia da ceia, e aí esse jovem sentado lá na última fileira, uma igreja enorme, uma igreja grande, cheia, lotada, e ele sentiu o desejo, a vontade de participar da ceia. Mas aí o pastor começou a pregar antes da ceia da seguinte maneira: examine o seu coração, seu pecador. Você não pode participar da ceia indignamente. Você que é pecador, é com você que eu estou falando. Então aquele jovem entendeu que aquilo ali era para ele, que todas aquelas condenações era para ele. E aí ele que sentiu uma vontade grande de participar da ceia, pelas palavras de condenação que o pastor lançou do púlpito para o coração dele, ele desanimou. E aí começaram a servir a ceia. Começaram a servir o pão e o cálice. E aí chega um obreiro para servir o pão, e um outro obreiro para servir o cálice. Chega até aquele jovem e ele recusa. Ele diz: não vou participar. E aí o obreiro pergunta para esse rapaz: por que você não vai participar? Aí o jovem diz assim: poxa, depois que o pastor falou, o
cara da pá virada sou eu, o pecador sou eu, o inútil sou eu, o indigno sou eu. Então eu não... O rapazinho falou, então eu não sou digno, eu não vou participar, não vou tocar nesse pão nem nesse cálice. Depois de tanta condenação, mas aquele obreiro virou para aquele rapaz e disse: você sente vontade de participar? E o rapaz disse: sinto uma imensa vontade de participar, mas eu não sou digno. O obreiro virou para ele e disse: já que você sente tanta vontade, participe. O rapaz olhou para ele assustado e ele disse: olha, o obreiro disse para o jovem: eu me responsabilizo pela sua vida, participe. Eu me responsabilizo pela tua vida, eu vou dar conta no dia do juízo de você, pode participar. E aquele rapaz mudou de ideia, porque o desejo falou mais alto. Ele pegou o pão, pegou o cálice e com muita alegria participou pela primeira vez da Santa Ceia. Daquele dia em diante, a vida daquele rapaz mudou. Daquele dia em diante, aquele jovem começou a colocar de lado da vida dele tudo aquilo que ele fazia de errado. Ele começou a se voltar para Jesus, se entregar para Jesus. Os anos se passaram, e sabe aonde aquele jovem está hoje? Aqui, olha, pregando para você. Estou falando de mim. Se não fosse aquele obreiro abençoado, que eu não considero nem um obreiro, mas eu considero um anjo, porque eu nunca mais vi aquele anjo. Nunca mais. Se não fosse aquele anjo naquela hora a dizer: eu me responsabilizo pela tua vida, eu não sei nem aonde eu estaria, de repente nem estaria mais nesse planeta Terra. Então nós temos que ter a consciência de que Jesus, ele deseja isso, que todos participem, sem exceção. Ah, mas eu cometi um pecado, eu cometi uma falha. Não, dos nossos pecados ele não se lembra mais. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então essa é uma das experiências que eu tive com Deus, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Quem sou eu para dizer: você não pode, você pode, você não pode, você pode? Não, todos estão convidados. Então, toda vez que for dia de ceia, neste tempo, sinta-se convidado, convidada, não pelo pastor ou pela pastora, mas pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo, que dirige e guia a sua vida. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Você está recebendo essa palavra? Todo segundo domingo de cada mês nós participamos aqui da ceia. Domingo que vem agora é o segundo domingo, é dia de ceia, e vamos estar aqui porque somos convidados por Ele. Glória a Deus. Muito bem, vamos lá, a nossa folhinha. Primeiro ponto que nós vamos abordar: 6 motivos para a gente participar da Santa Ceia. Primeiro, obediência a Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu
corpo. Vamos lá para Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, porque isto é o meu corpo. Veja, o pão simboliza o corpo de Cristo. Quando nós comemos do pão, nós mastigamos, nós trituramos com os nossos dentes o pão que vai à nossa boca. Quando Jesus vai na cruz, a carne dele é moída, é triturada, é maltratada. Quando ele diz: comam desse pão, esse pão representa o meu corpo. Ele deu o seu corpo, ele deu a sua vida em favor da nossa vida, e ele fez isso por obediência. Diga comigo: Jesus deu o seu corpo, entregou a sua carne na cruz por obediência. Amém? Esse era o plano de Deus, que o Filho fosse cravado naquela cruz e consequentemente derramasse o seu sangue, como nós vamos ver mais adiante, simplesmente para salvar toda a humanidade. A parte que cabia a Jesus foi feita. Jesus tinha que fazer a parte dele, entregar o seu corpo naquela cruz, cravar o seu corpo naquela cruz em favor de toda a humanidade. Não foi em favor de alguns, foi em favor de todos. Glória a Deus. Ele presta obediência, e esse é um exemplo a ser seguido pelos seguidores de Cristo. Vamos obedecer, vamos participar. Às vezes eu vejo pessoas que não participam, às vezes eu percebo que ainda existem pessoas que têm medo, ou têm receio, ou dentro de tal pessoa ainda há uma ponta de religiosidade. De repente, a mente ainda está cauterizada. Eu vejo pessoas, às vezes, aqui no templo, não participando. E Jesus diz: participe. Essa é a minha carne, esse é o meu corpo, esse é o meu corpo. Da mesma maneira que eu fui obediente ao Pai, seja obediente a mim, seja obediente ao Filho, porque se você obedece o Filho, você obedece o Pai, porque o Pai, o Filho e o Pai, eles são um. Glória a Deus. 6 motivos
para que cada um aqui participem da ceia. Primeiro, obediência, obedeça. Ele está dizendo, participe. Quando ele distribuiu os pedaços de pães para os discípulos que estavam na mesa com ele, todos participaram. Ninguém rejeitou, ninguém questionou. Os discípulos que deram um trabalho para Jesus tremendo, agora aqui conseguiram, por incrível que pareça, subir um degrauzinho e começaram a entender o plano, começaram a entender o propósito. Então, quando vocês que são convidados de Jesus sempre a sentar na mesa com Ele, quando servirem para vocês o pão e o cálice, tenha essa consciência. O pão está representando o corpo do meu Senhor. Que sacrifício Ele fez por mim. E quando a gente participa, a gente tende a honrar a Ele. E a Bíblia diz que Ele honra os que o honram. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Item 2, aí na sua folhinha. Memória à morte de Jesus. Nós vamos entender isso aqui. Memória à morte de Jesus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, como está lá em Lucas 22, 19. Vamos para lá? Vamos ler. Vamos praticar a leitura. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Glória a Deus. Título do estudo, só para lembrar, 6 motivos para participar da Santa Ceia. Lucas 22, 19. Exatamente como nós lemos na folhinha. Mas é bom a gente ler na Bíblia. É bom você manusear a Bíblia. Diz assim: a seguir ele pegou um pão, depois que deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Comam dele em memória de mim. Vamos entender isso aqui com a mente de Cristo. Quando você recebe um convite de casamento, geralmente tem acima ou embaixo do nome do noivo e da noiva o nome dos pais. Se um dos pais ou se os dois já são falecidos, entre parênteses está escrito o quê? Em memória. Ou seja, uma lembrança. A pessoa lembra daquele que já partiu, lembra daquela pessoa que não está mais entre nós, que morreu. Só que Jesus, ele morreu sim, porém ao terceiro dia ressuscitou.
participamos da ceia não com tristeza. Participamos da ceia não nos vestindo de luto, mas participamos da ceia com alegria, porque lembramos em memória, ou em memória, temos que lembrar sempre o seguinte: não estamos celebrando a morte propriamente dita, porque Jesus venceu a morte. Você pode repetir comigo? Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Quando a gente participa da ceia, não participamos com tristeza, mas participamos com alegria, porque Ele vive. E costumeiramente nós cantamos aqui no dia de ceia: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. A nossa vida está nas mãos de um Jesus que está vivo. A nossa vida não está nas mãos de um Jesus morto, ensanguentado na cruz. Não. Está nas mãos, a nossa vida está nas mãos de um Jesus que vive. Quando a gente participa da ceia, é motivo de nós nos alegrarmos. E se nós chorarmos nesse cerimonial, vamos dizer assim, o qual nós realizamos aqui no templo, não é de tristeza, é de alegria, porque sentimos o quê? A presença dele em nós, sentimos a presença dele no templo. Não só sentimos a presença dele em nós, mas podemos sentir que ele está também com os irmãos que estão conosco congregando. Diga glória a Deus. Amém, queridos? E isso é satisfatório para a gente. Por incrível que pareça, eu já vi pessoas com a mente cauterizada, reparando no irmão ou na irmã que participa da ceia. A gente não tem que reparar em ninguém, é cada um louvando, adorando, tendo comunhão com Deus. A coisa é individual. Por incrível que pareça, eu já vi pessoas olhando para o irmão, para a irmã, e aquele irmão sentindo a presença de Deus, e ele permite com que as lágrimas venham rolar do seu rosto. E aí o observador depois comenta: está chorando porque deve ter algum pecado, está errado. Gente para criticar e acusar, eu nunca vi isso. Jesus, ele diz que ele procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. E eu declaro que cada um aqui já está nesse nível de adorar a Jesus em espírito e em verdade. Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos para o item 3 aí na sua folhinha. 6 motivos para praticar ou para participar da ceia, da Santa Ceia. O terceiro ponto que a gente vai abordar é proclamar a volta de Jesus. Proclamar a volta de Jesus. Aqui nós não vamos abrir novamente a nossa Bíblia, porque nós já lemos. Amém, queridos? Amém.
Vamos ler somente aqui na folhinha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Então nós vamos participar da ceia do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Está próxima a vinda dele? Tá. Mas alguém aqui sabe o dia? A hora? Enquanto ele não vem, vamos proclamando a sua volta. Vamos anunciando que ele voltará e que a sua volta é breve. Está para acontecer. Como diz uma canção, ele está para chegar. E a gente tem que estar preparado para a volta dele. O interessante é que nos dias atuais não se fala muito sobre isso. As pessoas estão vivendo um dia de cada vez. Tudo bem, temos que viver sim, um dia de cada vez, mas proclamando sempre, acreditando sempre que Ele está voltando. Como foi dito, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o mês, não sabe o ano. Aí algumas pessoas têm o costume de dizer assim: mas desde pequenininho, minha avó já dizia isso, Jesus está voltando. Até agora não voltou. Mas é como um piscar de olhos, é como um estalar de dedos, é quando menos ninguém esperar, Ele está chegando. Toda vez que a gente participar da ceia, a gente participa proclamando a volta dele, tendo essa esperança dentro da gente, e a gente crê que Ele vai voltar pela fé. Amém. Que Ele colocou em nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ponto 4 aí na sua folhinha. 6 motivos para participar da Santa Ceia. Um dos motivos é ser um em Cristo. Diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Interessante isso. Cada um pega um pãozinho, cada um tem um pãozinho individual representando o corpo de Cristo, mas quando todo mundo come, não come do seu próprio pão, todo mundo come de um só pão, que é Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso a igreja, ela tem que estar na mesma fé, tem que estar no mesmo espírito, para que a coisa venha fluir. Amém. A pior coisa é você estar num lugar, num tempo onde há divisão, muitos questionamentos. É terrível, é horrível você estar ou permanecer num lugar desse, onde há confusão, discussão, divisão, questionamento, desentendimento. Por isso eu sempre falo
para os irmãos, sempre digo para os irmãos: o dia que você não, como é que eu vou dizer, me faltou a palavra, o dia que você não concordar com aquilo que se prega aqui, meu irmão, minha irmã, seja feliz aonde você quiser, porque, meu querido, minha querida, é muito ruim você estar num lugar e discordar do que se prega naquele tempo. Uma vez, um irmão veio com uma doutrina para cá, a qual nós não adotamos, tal doutrina, e eu disse para ele: olha, aqui não funciona assim, aqui não é assim. Mostrei na Bíblia, mostrei o X, o Y e o Z para ele, mas mesmo assim ele insistia. Eu disse para ele: filho, faz o seguinte, ou você procura outro lugar, ou abre um templo para você e prega aquilo que lhe apraz, porque eu não posso pregar aquilo que venha me satisfazer. Eu tenho que pregar aquilo que Jesus quer que eu pregue, aquilo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente crê. Se não está, passou daqui, meu irmão, minha irmã. Exatamente, é do maligno, não é para a gente. E a gente não está aqui para servir o maligno, a gente está aqui para servir a quem? A Deus. Amém, queridos? Por exemplo, eu participei há muitos anos atrás de uma denominação onde começou muito bem, mas depois o líder dessa denominação começou a inventar moda. Exemplo, começou a dizer que o diabo não existia. Depois, não preciso mais participar da ceia. Depois, eu sou salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. O que aconteceu com a denominação? Acabou. Sumiu, desapareceu. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus fez acontecer. Aquilo que não provém de Deus não prospera. Pode ficar no ar por algum tempo, mas não é eterno. Glória a Deus, queridos. Então, tudo aquilo que a gente traz aqui nesse lugar tem que ser dentro da palavra de Deus. Hoje a gente está falando nesse estudo sobre Santa Ceia. Você não ouve ninguém pregar sobre isso, falar sobre isso, ensinar sobre isso, instruir sobre isso. É por isso que existem aí igrejas lotadas e vazias ao mesmo tempo. Ou seja, os templos estão lotados da igreja, e a igreja que enche o templo está vazia. Vazia o quê? Da palavra, vazia de Deus. Deus já falara ao profeta Oséias, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 1 Coríntios 11, 26. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 26. Não, perdão. 1 Coríntios 10, 16. Isso. 1 Coríntios 10, 16. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 16. Louvado seja Deus. Amém.
Nossa irmã Lourdes está conosco aqui no Facebook. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Conceição também está com a gente. A Juliana, Deus abençoe. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Diz assim, queridos, acompanhe comigo. Quando pedimos a bênção do Senhor quanto ao que bebemos do cálice de vinho à mesa do Senhor, isto significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços de pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo, do mesmo pão. Agora leia o versículo 17. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos parte de um só corpo. Diga glória a Deus. Então entre nós não há maior ou melhor, menor ou pior. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, queridos. Quando a gente participa da ceia, quando a gente vem para o templo para congregar, para participar do culto, da reunião, do louvor, da adoração, para se alimentar da palavra. Quando você se dirige aqui ao templo, meu irmão, minha irmã, aqui não tem cadeira cativa. Ou seja, os mais instruídos sentam na frente e os mais pobrezinhos lá atrás. Não. Aqui aonde você sentar, onde você chegar, é ali que você vai ficar e ponto final, porque não tem acepção aqui. Glória a Deus. Ah, porque é advogado, se chegou tarde, só tem um lugar lá atrás, vai ficar lá atrás. Ah, porque o juiz está aí, pode ser juiz do que for. Se não tiver lugar para sentar, vai ficar em pé. E é assim que tem que ser. Porque eu estou cansado de ver em certos lugares esse tipo de acepção. Estou cansado de ver em certos lugares cadeiras reservadas, escrito lá reservado. Opa, é algum bambambam que vai sentar aqui. Quer dizer, acepção. E Cristo nunca fez acepção, principalmente com relação a esse assunto que a gente está abordando, ceia. Glória a Deus. Você já reparou como eu participo da ceia aqui? Não falo isso para me ensoberbecer, não. Mas eu participo da ceia aqui igual todo mundo participa. O mesmo copinho, o mesmo pãozinho, sem distinção, porque eu sou igual a vocês. Vocês são iguais a mim. Porque todos nós aqui participamos do mesmo corpo. Somos membros de um só corpo. Eu já cansei de ver pastores participando de ceia, mas o copo a taça tem que ser destaque. Eu conheço um pastor que mandou fazer uma réplica daquele copo, daquela taça que você vê em filme, novela, gospel do rei Davi.
para ele participar da ceia, para se destacar, para aparecer. Isso é hipocrisia. Todos nós não somos iguais? Então tem que ser a mesma coisa para todos. Diga glória a Deus. Item 5. 6 motivos para a gente participar da ceia. A gente deve participar da ceia porque já fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Amém. Glória a Deus. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Quando Jesus derrama o seu sangue, como diz lá em Mateus 26, 28, quando ele derrama o seu sangue na cruz, aquilo ali não foi uma alegoria, não foi para enfeite, foi para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Foi como se ele dissesse: olha, esse sangue aqui que está sendo derramado está perdoando os seus delitos, os seus pecados, as suas falhas. Esse sangue derramado é por você. Então, toda vez que a gente estiver participando aqui da ceia no templo, vamos colocar isso na nossa mente, principalmente quando a gente for participar do cálice. Olha que bacana, você participando do cálice consciente. Caramba, eu estou participando desse cálice que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz por mim. Eu não merecia, mas Ele fez por mim. Eu não merecia tanto amor, mas Ele me amou. Quando você participa dessa maneira consciente, há pessoas que participam de qualquer jeito também é muito ruim. E esse estudo é para o nosso crescimento. Às vezes eu vejo pessoas participando, pega lá o cálicezinho e faz assim, ó, dá uma olhada e fica olhando para um, olhando para outro. Vazio, vazia. Não levanta as mãos para adorar. Participa de maneira inconsciente. Não, estou participando desse cálice, olha, honrando o meu Senhor, dando tom da honra e toda a glória a Ele, porque se não fosse Ele, eu estava lascado. Todos nós estávamos. Amém, queridos? Amém. E o item 6. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Repete isso comigo: agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Amém, queridos? Vamos lá para João 3,16, é o que está escrito aqui, vamos ler na Bíblia. João 3,16, e eu quero deixar para finalizar uma palavra que justamente está em João. João 3,16, vamos lá. João 3,16. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. João 3,16. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para todo aquele que para todo aquele que crê nele, não pereça,
mas tem a vida. Diga glória a Deus. Mais uma vez, a gente bate naquela tecla chamada salvação. Jesus quer dizer que Jesus deu a vida dele, sofreu pra caramba naquela cruz, derramou o seu sangue para a gente ir para o inferno. Ele deu a sua vida para nos salvar. Foi a vida dele pela nossa. Diga glória a Deus. Amém, queridos? E ele nos comprou com um preço que ninguém pode pagar. Foi com o seu corpo, foi com a sua vida, foi com o seu sangue, foi com a sua alma. Ele se deu por nós, para que cada um tivesse vida eterna. Então, quando a gente participa da ceia, tem que vir isso à nossa memória. Ô Senhor, glórias eu te dou. Eu participo desse corpo, desse cálice, acreditando que tu me deste a vida eterna, porque pela graça, pelo favor imerecido que o Senhor fez por toda a humanidade, e eu estou incluído nessa, eu estou salvo. Diga glória a Deus. Amém, queridos? E eu quero finalizar com João. Aí João, na sua Bíblia, João capítulo 6, a gente vai ler do versículo 52 em diante. E essa palavra aqui é uma palavra de temor. Temor e tremor. João 6,52. Isso aqui, presta atenção, isso aqui não é ameaça. O que nós vamos ler aqui não é encostando ninguém na parede. Não é pressão psicológica. São palavras de quem? De Jesus. Amém, queridos? O que a gente vai ler aqui em João 6,52 são palavras de Jesus. E aí a gente vai perceber o quanto ele deseja que cada um aqui sempre participe da ceia dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. João 6, 52 em diante. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse outra vez: com toda sinceridade eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida. Em outras traduções diz que não tem parte com ele, não tem nada a ver com ele, está separado dele. Vamos ler mais uma vez. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida. Mas todo aquele que realmente come, olha a importância, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Diga glória a Deus. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná
que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Diga glória a Deus. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Olha a coragem, olha a ousadia. Jesus cercado de religiosos, e aí ele ensinando tudo isso aonde? Na sinagoga. E todo mundo questionando, todo mundo dizendo: como é que pode? Quem esse homem pensa que é? Como é que a gente tem que comer da carne dele? Versículo 60. Até mesmo os seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isso perturba vocês? Então, que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns ainda não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria o que? Traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Diga amém, queridos. Queridos, não há outro Deus, não há Alá, não há Buda, não há Maomé, não há Saint Germain, não há outro Deus. O nosso Deus, o único exclusivo Deus de nossas vidas, chama-se Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e conhecereis Jesus, e Jesus liberta você de todo julgo, de todo misticismo, de toda idolatria, de qualquer religião. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E para terminar, para não deixar esse versículo aqui passar despercebido, o versículo 70 e 71. Olha como é que Jesus mandou aqui forte. Mas vamos entender o que Jesus quis dizer. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, contudo, um é o quê? Um é diabo. Irmãos, vamos entender isso aqui. Jesus, ele fala aqui no finalzinho de carne e espírito. Ele diz: eu escolhi vocês 12, mais um é diabo. Ou seja, com a mente de Cristo, para que não haja confusão,
e nem qualquer tipo de interrogação na nossa mente. Quando Jesus diz que um dos discípulos era diabo, ele estava querendo dizer o seguinte: tem um aqui que não entrou e nem vai entrar no espírito, é carne, e é esse que vai me trair, porque só quem está na carne, ou só quem estava na carne ali, é que poderia trair Jesus. Em espírito, quem poderia trair Jesus em espírito, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma unidade? E aí ele diz: olha, tem um aqui que é diabo. Você imagina um olhando para o outro? Um olhando, opa, quem é? Estou desconfiado. Estava desconfiado de fulano. Será que é fulano? Mas o próprio Judas sabia que era ele. O próprio Judas sabia que era ele. Por quê? Porque não estava no espírito. Agora, engraçado, né? Quando Jesus sentava na mesa para participar da ceia com os discípulos, ele excluía Judas? Ele excluía aquele que estava na carne? Ele excluía aí o diabo que ele fala? Não. Senta aí, meu filho, participa. Jesus deu várias chances para ele, né? Mas ele estava designado para aquilo mesmo. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Irmãos, a graça de Deus é para ser pregada. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é para ser divulgado. Quem convence é o Espírito Santo. Veja como é importante o nosso estudo. A gente já estudou sobre o Espírito Santo e a gente sabe que é ele que convence. Fiz a pergunta aqui e você, respondeu imediatamente. A palavra está criando raiz dentro de você, é o Espírito Santo que convence. A gente não vai convencer nem converter ninguém. Quem vai converter, quem vai convencer, quem vai mudar a vida de alguém é o Espírito Santo, pela palavra que a gente prega. Então prega a palavra. A pessoa não quis receber, problema dela, foi semeada. Quem vai fazer a boa obra é o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz aqui no versículo 71, para a gente encerrar, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 por quem seria traído. Judas, que era carne pura, que agia com a mente carnal, maquiavélica, sentava na mesa com Jesus. Jesus nunca disse: olha, não, você não, você não come não, porque eu sei que você vai fazer, você vai me trair. Não. Jesus sabia, até na última ceia, que Jesus participa com os discípulos. Judas participa, todos participam. Você recebeu acerca desse estudo da Santa Ceia? Como é importante. Aqui eu coloquei 6 motivos, mas tem N motivos, tem vários motivos, tem outros motivos para a gente participar da ceia. Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela palavra, pelo alimento que o Senhor me concedeu nessa hora. Digo obrigado, Jesus, pois o meu espírito está bem alimentado, a minha mente está aberta, os meus olhos estão iluminados. Digo obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por esse encontro, por essa reunião. Obrigado, Jesus, pela sabedoria predestinada que o Senhor colocou em mim. Eu te louvo, Jesus, glorifico e exalto o teu nome, que é o nome sobre todo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos?
Diz aí para o irmão que está do seu lado assim: olha, tua vida está abençoada pela palavra que você ouviu. Glória a Deus. Nossa vida está abençoada pela palavra que recebemos. Glória a Deus. Irmãos que estão conosco aí no Facebook, eu peço para vocês compartilhar esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E lembrando que todo segundo domingo de cada mês, Santa Ceia do Senhor no Ministério Graça e Poder, em Alcântara, em Itaboraí e no Rio, em São João de Meriti. Amém.